Seja muito bem-vindo a mais um Semibreves, edição de férias. Esses programas onde a gente fala mais rapidinho sobre assuntos um pouquinho mais leves, para não atrapalhar o seu descanso, mas para você também ter alguma coisa para ouvir naquela sua caminhada na praia, né? Aquele seu... O que mais que as pessoas fazem nas férias? Não sei, eu não deitado tive férias na rede. há tanto tempo, não sei. Não sei também como é que funciona a férias. Mas para quem tira férias, você que tá aí deitado na rede com uma água de coco, Um daiquiri na mão, né? Uma tequila. Você tem... O que estava faltando é um episódio do Semibreves. Sem dúvida. Então aqui estamos. Pois é, pra você não ficar com saudade da gente também, né? Isso não aí. mata a saudade das nossas vozes, falando sobre assuntos um pouco mais leves, né? Isso aí. E essa semana a gente vai dar algumas dicas de estudo. De estudo de música, né? No caso. Óbvio. Que afinal de contas, a neurociência não é a nossa especialidade. Apesar que a gente pode falar disso também, Podemos né? Porque falar a gente não também. tem vergonha na cara mesmo, né? Só não vai ser tão confiável, Exato. mas a gente pode falar. Né? Sem dúvida. Quem vai me pedir? Pois é, no próximo, quem sabe, no próximo episódio de férias. Muito bem, então vamos lá. Como é que a gente pode começar falando de rotina de estudo? Muito bem. Vale a gente agora conversar sobre isso, citando algumas frases célebres de grandes instrumentistas, que, para começar com a do Coltrane, né, que dizia que abandone o seu instrumento por uma semana e ele te abandona por um mês, né? Uma das nossas características, uma das características da nossa profissão é que a nossa rotina de estudo do nosso instrumento e dos assuntos correlacionados, ela é constante, ininterrupta e extremamente repetitiva, muitas vezes até solitária, porque você fica lá tocando na sua sala de estudo, no seu quarto, no seu escritório, na sua sala, e enfrentando os seus próprios problemas, tentando superá-los, e isso é extremamente maçante do ponto de vista do tédio mesmo. Você fica... Uma hora, se você não se desafia constantemente, se você não propõe novos conteúdos, se você não almeja, se você não traça objetivos para você a curto, médio e longo prazo, a coisa fica maçante e tediosa, tende você a fugir e tergiversar e abrir o Facebook, o WhatsApp, ou o Instagram, ou ligar a televisão, enfim. Então o importante, antes de tudo, ter em mente que você precisa ter uma rotina, um programa, ou como dizia meu grande professor Marcos Siqueira Cavalcante, lá da Unicamp, um syllabus. Uma agenda semanal com um programa para você traçar pequenos objetivos, e aí a médio prazo você vai adaptando isso e colocando isso dentro da sua rotina. Então, como sugestão, eu sugiro que você, antes de tudo, defina um tempo que você vai dedicar ao seu instrumento cotidianamente, diariamente, vamos dizer. Lembrando que a semana tem 7 dias, né? Sábado e domingo também é dia da semana. Mas eu vou tocar no céu, onde não conta. O que a gente faz no palco não conta como estudo. Existe domingo? Não existe. Eu normalmente durmo sábado e acordo segunda-feira. Eu costumo dormir na quinta e acordo segunda, né? A super quinta, que chama, né? Enfim... E então, se você faz... se você já é um guigueiro profissional, etc., se você tem família, se você tem... você tem que adaptar, ou tentar adaptar a sua rotina diária e encaixar ali um tempo. Quanto é esse tempo? O quanto você pode dispor. Quanto é isso? 1 hora, 40 minutos, 2 horas, 3 horas? Aí é você quem vai dizer. E estabelecer dentro desse tempo diário que você vai dispor, você tentar dividir o conteúdo que você está cobrindo. Nós, tanto eu quanto o Pedro, apesar de eu de mais velho que o Pedro, não muito, mas mais velho, nós fomos influenciados por uma geração do high-tech. Então a gente já pegou aquela coisa da técnica, do estudo de técnica de cara, a coisa já estava estabelecida. Então na nossa geração, principalmente para nós que somos instrumentistas de cordas, a gente passou dias, meses, anos estudando técnica. Isso é bom? É ótimo.
É excelente. Faz diferença no seu fazer musical? Faz muita diferença. Você vai tocar mais rápido, com um som melhor, com fluência, mas é só isso? Não. Estudar só técnica resolve a sua vida? Não resolve. Se o seu professor só quer que você estude pattern e fique brigando com a velocidade do metrônomo, saiba você que você está resolvendo só parte do seu problema. Se você não estuda harmonia, se você não estuda percepção, se você não estuda os outros aspectos do seu fazer musical, o seu estudo está incompleto. Você não acha isso, Pedro? Eu acho, a não ser que seu objetivo seja competir nos recordes de quem toca mais rápido, que aparece no YouTube de vez em quando. Nesse caso, faça um favor para todos nós, desliga esse podcast e dê fora daqui, porque isso aqui não é para você não. Não é verdade, você não vai ganhar grandes coisas, não é esse o caminho. Não que a gente não goste de tocar rápido, não, a gente gosta, há momentos e momentos, né? Você tem que estar preparado para isso, eu acho. Saindo um pouquinho do assunto, né? O tocar rápido é um recurso. É um recurso que serve ao discurso musical em várias situações, mas não para tudo. E se for a sua única arma, o seu discurso vai ficar manco, né? Exato. Você resolveu sua parte do problema. Né? Ninguém ia querer ler um livro que só tem verbos, por exemplo. Traçando aquele paralelo de novo com a língua portuguesa. O de novo, no caso, tá alguns episódios para trás. Porque a gente tá gravando isso aqui logo em seguida do episódio 13. Mas ele vai sair algumas boas semanas depois. Dia, né? Para quem está prestando atenção, pegou a referência. Exato. Algumas dicas práticas que a gente pode dar para criar essa rotina, né? Porque o mais importante para a gente é criar a rotina e conseguir se manter motivado. Essas são eu acho que são as principais dificuldades de quem estuda música. Algumas dicas nesse sentido são, primeiro, deixe o seu material de estudo sempre à mão e à vista. Quanto mais passos entre você resolver que vai estudar e começar a estudar você precisa dar, mais difícil vai ser você começar. Então deixe o seu instrumento fora do case, montado, sua guitarra com o cabo já direto no amplificador, a não ser que seja uma... Captação ativa, porque daí você vai gastar uma bateria por dia. Trabalhar para comprar bateria. Mas, né, já deixa o cabo ali no jeito, já deixa o seu instrumento no jeito. No caso dos estudos de harmonia, de teoria, já deixa o caderno, o livro em cima da mesa. Se por acaso você estuda isso de forma digital, já deixa a pasta que você está usando na área de trabalho do computador, deixa o aplicativo que você usa na primeira página do celular ou do tablet, tira o máximo de empecilhos que você tem para começar e deixa aquilo sempre na sua frente, para você não ter essa desculpa de assim, eu esqueci, passou o dia todo e eu não vi isso. Não, deixa na sua frente para você ver sempre. Uma outra dica é você ter os seus objetivos a longo prazo. Então você ter assim, onde eu quero chegar daqui 6 meses, daqui 1 ano, mas também ter os seus objetivos a curto prazo, porque só os objetivos a longo prazo, pela música depender dessas memórias musculares e desse aprendizado, dessa mecanização das coisas, que é uma coisa que leva tempo. Se você depender só dos objetivos a longo prazo, você vai se desmotivar. Então, se dê essas pequenas vitórias, né? Essas pequenas coisas que você pode falar assim, puta, consegui fazer isso hoje, né? Tipo, até no fim da semana eu quero tirar 4 compassos desse solo. Exato, por exemplo. Uma semana é um ótimo período para curto prazo. Você ter objetivos semana a semana, que tenham como meta chegar naquele objetivo de 6 meses e 1 ano, também é uma ótima estratégia quando você vai estudar. E tenha sempre bem claro como você vai dividir o seu estudo. Não sente e fala assim, agora eu vou estudar o quê? Não, separa assim, eu vou estudar técnica, dentro da técnica eu vou estudar tais coisas, eu vou estudar teoria, eu vou estudar tais coisas na teoria, eu vou estudar harmonia, eu vou estudar tais coisas da harmonia. Para o seu estudo ser sempre
objetivo. E quando você está fazendo isso, como você está fazendo isso todos os dias da semana, você pode dividir uma mesma rotina de técnica, harmonia e percepção, mas fazer coisas diferentes a cada dia. Você separa um tempo para repassar o seu material anterior, menor, só para você fazer aquele warm-up, né, esquentar e tal, e depois você vai para o conteúdo novo e fazer isso de maneira diária e constante. Isso é muito importante. O que me leva também à próxima dica. Use agendas e calendários para organizar o seu horário de estudo. Aliás, syllabus, aquela palavra em inglês que eu usei, quer dizer exatamente isso. Agenda, calendário, uma organização para que você possa ter o melhor aproveitamento do conteúdo e do estudo. Isso, aquela agenda que está ali no seu celular... marca nela os horários que você vai separar para o seu estudo, o que você vai estudar cada dia, para você já se organizar. Quando você for sentar para estudar, você já sabe exatamente o que você vai fazer e qual o tempo que você tem para fazer isso. É muito fácil você admirar o trabalho daquele grande instrumentista que você escuta na tua casa, vê no DVD, vai no show, etc. Mas você tenho certeza absoluta que se você for na casa dele, você vai encontrar ele lá com um instrumento no colo. Você vai tocar a campainha, o cara vai te atender e você vai chegar na sala, ele vai ver. Vai estar lá um instrumento dele por perto. O instrumento do cara é praticamente quase que uma extensão do seu próprio corpo. E você que trabalha com música, que vive disso, que é obrigado pelo seu trabalho a tirar músicas constantemente, que precisa dar volume ao seu trabalho, que toca 2, 3 repertórios, tá em 4, 5 gigs diferentes. Veja, ninguém tá dizendo para você não trabalhar com isso. Não, muito pelo contrário. Você precisa trabalhar isso, engrandece o seu fazer musical, não só para pagar boleto. Não é isso, não é para manter sua vida funcionando, a sua vida funcionando no sentido de subsistência, mas que você encontre. Não pare nisso, a sua vida não é só isso. O seu fazer musical pode ser muito maior que isso, pode ser muito maior do que só tocar essas músicas do rádio. Você encontrar sua própria voz no seu instrumento vai fazer com que você tenha um alcance maior, faça aquele som que você faz todos os dias de uma maneira melhor, e você vai poder alcançar e alçar voos maiores, tocar músicas que você de repente não sabia nem que existia antes. Então, você que trabalha já com isso, que já é profissional da área, precisa de mais disciplina ainda, porque ninguém melhor do que a gente, eu e o Pedro, sabemos o que é chegar da gig e tal, estar extenuado, podre, quebradão, e ter que pegar seu instrumento para poder fazer alguma coisa. E você tentar conciliar isso com a sua vida familiar e etc, filhos, mães, esposas, namoradas, etc, etc, etc. Então, disciplina, gente, antes de tudo. Música é a arte da disciplina e da repetição. Se você não tem uma rotina, você provavelmente vai ficar estagnado, não tem outra alternativa. Pra galera que trabalha com isso, tente arranjar formas de sair da sua zona de conforto, né? Você tem aquele monte de música pra tirar e tal, mas pega no final, pega 15 minutos, meia hora pra estudar uma coisa diferente, procure coisas diferentes que você possa aplicar dentro desse repertório que você já faz, que você vai incorporar e agregar no repertório que você já faz, nas músicas que você já toca, né? Procure essas outras alternativas. Dentro ainda dessa parte da motivação, o Guthrie Govan, que é um outro músico, pois é, espetacular. Se o Guthrie Govan precisa de motivação, imagina você, nego. Mas ele além de ser um guitarrista sensacional, ele também tem essa coisa da educação musical, tem livros escritos sobre educação musical, e uma das dicas que ele dá é: separe o seu estudo de forma que você tenha um aquecimento, tenha um estudo na parte intermediária de coisas que estejam no seu limite, que sejam no sentido de aumentar a sua capacidade, né, ir além do que você já faz. E separe no final do seu estudo, 15 minutos, 10 minutos, um tempo para tocar coisas que você já toca bem e que você gosta muito de tocar. Dessa forma você consegue ter essa sensação de você estar curtindo o que você está fazendo, que você está gostando desse seu tempo de estudo, e você também consegue avaliar melhor a sua evolução com essas
com essas músicas, com esse material que você já toca bem, que você já gosta, e você consegue ver que você tá tocando melhor ainda aquilo lá que você já sabia fazer. E se você tem, e eu tenho certeza que hoje é muito mais fácil do que era há alguns anos atrás, a capacidade de gravar o que você está tocando, faça isso. Grava, registre e salve isso lá no seu computador, no seu celular, e depois disso vai fazer uma avaliação do que você está fazendo, sei lá, 6 meses, 1 ano depois. Vá ouvir isso. É muito prazeroso você sentir e ouvir você mesmo. As outras pessoas também, mas você mesmo entender que você evolui a cada dia no seu instrumento e que isso fica muito nítido depois de um certo tempo. Um exercício muito interessante é se você conseguir esse hábito de se gravar todos os dias, pelo menos um pouquinho, você todo dia, antes ou depois de estudar, você sentar, ouvir a gravação do dia anterior, ouvir a gravação de uma semana atrás, ouvir a gravação de um mês atrás, ouvir a gravação de um ano atrás. Você vai ver uma diferença entre todas essas escalas de tempo muito grande. Que vai ver o nascimento de um novo músico, porque afinal de contas é o que a gente faz todos os dias. Nós estudamos para ser melhores que ontem e um pouco piores que amanhã. Exatamente. Essa é a única esperança que você tem como instrumentista, como musicista. É a única coisa que está dentro do seu controle. O resto, os outros aspectos da sua carreira, do seu fazer musical, você não tem controle total. Esse você tem. Você pode melhorar pelo seu próprio esforço. Essa é a única certeza que você tem. Essa gravação do ponto de vista motivacional, mas de um outro ponto de vista também é muito importante você se gravar, porque se você ouvir atentamente o que você se gravou no dia anterior, por exemplo, você vai conseguir ouvir coisas do ponto de vista de espectador que você não percebe do ponto de vista de instrumentista. Isso é a coisa mais legal do mundo. Quando você toca uma frase, você escuta uma frase que você tocou e fala assim, nossa, eu toquei isso aí, eu nem sei como tocar isso aí. Isso aí, ou então você pode ver também, fala assim, isso aqui não está 100% no tempo. Exato. Isso não está exatamente do jeito que eu achava que estava quando eu estava tocando. Isso aqui não está 100% limpo. Isso é pro lado ruim, o lado bom e o lado ruim da surpresa. Você vai ter... Tem um exemplo engraçado, né? O Daniel tocou no meu recital de formatura. É verdade. E teve uma vez que eu tava no carro com o celular ligado no som, e aí tocou uma música que tava no meu celular que a gente tinha tocado lá. E aí eu fui ver, nossa, quem é que tá tocando aqui? Tá legal esse som. E era a gente tocando. Que beleza, hein? Né? Então, nada mal, né? Eu não ouvi mais, sabia? Eu acho que eu ouvi uma vez depois da sua formatura e não ouvi mais. Não é tudo que se aproveita, mas tem coisas boas. Né? A gente acerta de vez em quando, né? De vez em quando. Uma última dica, uma última coisa que eu tava ouvindo esses dias, tem um outro podcast chamado Naruhodô, que é sobre divulgação científica, e eles estavam falando sobre aprendizagem, né? E até porque pelo menos um deles, não sei se os dois, mas pelo menos um deles é professor universitário, inclusive, e ele estuda de psicologia, então ele estuda bastante essa coisa do psicologia de aprender e tal. E algumas das coisas que eles falaram é que o episódio que eu tô falando é o número 205, PowerPoint é útil para aprendizagem. Eles usam essa pergunta do PowerPoint para falar de aprendizagem de uma forma geral, e ele diz que as principais coisas que contam para a aprendizagem, tem muitas coisas que não fazem muita diferença. Então você usar um PowerPoint ou usar uma lousa não faz muita diferença. Se o aluno anota ou não anota é mais particular do aluno, não faz uma grande diferença. As principais coisas que fazem diferença são você estudar em vários momentos diferentes, ou seja, você não pegar uma hora e você estudar tudo que você tem para estudar, mas você dividir o seu estudo em dias e horários diferentes, para você chegar nesse assunto em momentos diferentes e você ir recriando as conexões cerebrais várias vezes e você se testar, né? Você, depois de você estudar, você fala assim, como é que é aquilo, né? Trazendo para o nosso universo, qual é que é tal intervalo, qual é que é tal tríade, qual é que é tal tétrade, qual é que é tal cadência harmônica, qual é que é o intervalo daquelas duas buzinas de carro, ou qualquer coisa assim. E isso são coisas que a gente pode trazer também, a gente ter o nosso horário de estudo, mas a gente ter também durante o dia, a gente pegando pequenos momentos de ócio, para a gente ir treinando internamente essas coisas, e se autofazendo perguntas, e tentando chegar nas respostas. São coisas que vão ajudando a internalizar a matéria.
A percepção enquanto ferramenta didática é das mais interessantes. Então, vai escutando, vai se testando, escutou uma música no rádio, tenta tirar a cadência dela internamente, tenta pensar em que tom ela tá, tenta. Vai escutando. Pensa que você tá tocando junto e vai tentando tocar junto. No fim das contas é isso mesmo. Até sem o seu instrumento na mão. Isso aí, temos mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Acho que é isso, né? Afinal de contas, estamos de férias. Afinal, estamos de férias, né? Estamos nós aqui na praia, com um drink na mão. Na beira da piscina. Isso aí. Então, muito bem, gente. Boas férias pra todo mundo. Obrigado pra todo mundo que está tirando um tempinho do seu lazer de férias pra ouvir a gente. E a gente se vê semana que vem. É isso aí, a gente se ouve. Siga-nos.